Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, todos estejam bem. Hoje nós vamos comentar um pouquinho, vamos resenhar um pouco sobre esse livro, sobre esse clássico, né, do autor Herbert George Wells, ou mais conhecido como H.G. Wells, né, A Máquina do Tempo. Esse autor, ele também escreveu alguns outros títulos, como aqui nós vemos no apêndice dessa edição, né? Ele já escreveu, o primeiro livro é esse, né? Que ele escreveu em 1895, que foi A Máquina do Tempo. Ele escreveu em 1896 A Ilha do Dr. Moreau. Ele escreveu O Homem Invisível em 1897. E em 1898 ele escreveu A Guerra dos Mundos. Esses quatro títulos que nós falamos aqui, apenas a Ilha do Doutor morreu, muita gente não ouviu falar, mas o restante sobre a Máquina do Tempo, sobre o Homem Invisível e sobre a Guerra dos Mundos, a gente já ouviu de alguma forma, ou sobre a leitura, ou sobre as adaptações cinematográficas, né? Existe uma versão cinematográfica sobre a Máquina do Tempo, que é uma versão romantizada dessa história aqui, em que o viajante do tempo ele decide viajar no tempo após uma catástrofe em seu romance que ocorre, em que durante um assalto a sua noiva ela falece. Mas eu já adianto que aqui na literatura, nessa, creio que seja uma novela, neste romance de H. Wells, isso não acontece, tá? Aqui a gente vai ter apenas uma aventura de ficção científica baseando no conhecimento da época que H. Wells possuía, né? Uma coisa interessante que nessa versão aqui, eu acho muito bonita essa edição, gente, porque ela é capa dura, né? Tem uma edição, uma ilustração da máquina do tempo e a gente vai ver diversas figuras, tá? Aqui, ó, que vão ajudando o leitor, né, também no processo. Tem uma edição aqui de 2 páginas, uma ilustração de 2 páginas muito bonita aqui, inclusive. Aqui no prefácio, eu gosto de uma anotação. O prefácio é de Braulio Tavares, né? E aqui eu posso ler aqui pra gente uma pequena observação que foi colocada, tá? Por Braulio Tavares. Ao caminhar pelos revaldos do mundo dos Eloi, o viajante do tempo se pergunta: e se a nossa raça tivesse perdido a aparência humana e se tornado algo inumano, hostil e de poder esmagador? O filósofo Pascal se dizia amedrontado pelo silêncio eterno dos espaços infinitos. O Elos, mais pé no chão, teme algo mais concreto que o silêncio, teme uma presença. Em A Guerra dos Mundos, que é um outro título, né, de H.G. Wells, o nosso planeta é observado e estudado à distância por intelectos vastos, frios e hostis. Tá? Então, assim, existe um filme, A Guerra dos Mundos, que aí que é conhecimento de muita gente ou da maioria, é um filme clássico, que é a adaptação de uma obra do H.G. Wells, tá? E aí o Braulio Tavares continua. Seus livros são mais pessimistas que os de Verne, né? Ele está falando aqui de Jules Verne, né? Mas existe neles uma alegria imaginativa, um entusiasmo fabulatório que Verne só de si só exibe ocasionalmente. Apesar de suas numerosas qualidades, muitas vezes Verne soa como mestre-escola, enquanto Wells é, acima de tudo, um contador de história. Sei que não dá de ver aí, mas eu tenho aqui 5 volumes de Jules Verne, né? E, assim, eu sou encantado pela escrita de Verne. É, A Volta ao Mundo em 80 Dias e Uma Ilha Misteriosa, né? São livros fenomenais. A Viagem ao Centro da Terra também, que possuem adaptações.
Mas aqui o Braulio Tavares ele fala que existe uma certa distinção entre os dois autores, né? É importante salientar que esse senhor aqui, ele pelo que eu vi, tá? Me corrijam se eu estiver errado, mas ele é um comunista declarado, tá? Então aqui na obra A Máquina do Tempo, a gente vai ver muito sobre essa ideologia política, tá? Ele vai imaginar aqui um mundo no futuro em que algo pode, um certo tipo de sistema pode ter levado a ocorrer o que ocorreu, tá? Então vamos agora à história, né? Propriamente dita, A Máquina do Tempo. O livro começa com um narrador falando que o viajante do tempo chegou com esse narrador e outros integrantes de um certo grupo, por si só eram apenas intelectuais, eram médico, eram jornalista e entre outros ali, tá? Esse narrador a gente não encontra o nome dele, tá? E o nome do viajante do tempo também a gente não vai saber. Mas basicamente a gente tem um primeiro narrador que conta que ele era amigo do viajante do tempo, que conta que o viajante do tempo chegou para eles nesse certo dia e mostrou um protótipo, né? Mostrou um protótipo da máquina do tempo, uma coisa que cabia na palma da mão, algo semelhante a esse da capa aqui. A gente vai mostrar algumas imagens durante eu vou falando, porque como tem bastante ilustração no livro, eu tirei algumas aqui para a gente ir vendo e você poder acompanhar também, tá? Então, ele chega, fala que algumas algumas teorias e algumas coisas a respeito do tempo, né? Eu acho bem interessante que ele se preocupou, H.G. Wells se preocupou em questão de conceitos sobre espaço-tempo, sobre a terceira e quarta dimensão, né? Aqui na página 17 a gente vai ver o seguinte, ó, esse seguinte relato. O viajante do tempo fala da seguinte forma: é a isso que nos referimos quando falamos de uma quarta dimensão. Embora muito do que falam sobre a quarta dimensão não tenham ideia do que seja. E ele continua. É apenas outra maneira de ver o tempo, né? Não existe diferença entre o tempo e qualquer das outras três dimensões do espaço, exceto o fato de que nossa consciência se desloca ao longo dele. Porém, alguns tolos enxergam essa ideia às avessas. Já ouviram o que dizem por aí a respeito da quarta dimensão? Então, assim, o que seria a quarta dimensão, né? É muito simples. O espaço, tal como é concebido por nossos matemáticos, teriam três dimensões: altura, largura e espessura, né? E pode ser sempre definido com referência a três planos, cada um em ângulo reto em relação às demais. Então, aqui a gente tem um plano de três dimensões, né? Mais para baixo a gente fala o seguinte: como sabem, numa superfície plana, que consiste em apenas duas dimensões, podemos representar um sólido tridimensional. E, por analogia, ele imagina ser possível representar em modelo de três dimensões um objeto que na realidade possua quatro. Então, a gente tem altura, largura e espessura, três dimensões. E o tempo seria a quarta dimensão, tá? Esse é o conceito que o Age Wells passa aqui para gente. E aí, durante essa discussão e essa exposição que o viajante do tempo está falando, repare bem que agora é um outro narrador que está falando que o viajante do tempo chegou a uma reunião e fez essa exposição. Era uma certa discussão até. Ele levou o protótipo da máquina do tempo, acionou o protótipo e o protótipo sumiu de cima da mesa, né? Então ele diz que aquela mini máquina do tempo foi ou para o futuro ou para o passado. Após essa execução do protótipo da mini máquina do tempo, ele leva todos os convidados até o seu laboratório, onde tem uma máquina do tempo em tamanho real, na qual ele, o viajante do tempo, na qual é o título que ele é chamado por todo o livro, ele vai fazer uma viagem. E ele marca que uma semana depois, o mesmo grupo seleto deve voltar para ele contar suas experiências, né? Quando isso ocorre, o senhor viajante do tempo ele chega atrasado em sua própria residência, em sua própria sala, todo maltrapilho, todo sujo, com alguns ferimentos,
e ele se senta e diz: Olha, agora eu vou contar para vocês uma experiência que tive. E aí começa o grande relato da viagem do tempo do nosso querido viajante do tempo. Ele passou por diversas experiências, né? Mas ele chega até um certo momento ao ano de 802.701 da era cristã, né? Essa é a data que o mostrador da máquina do tempo mostrou ali para ele. Então agora o viajante no tempo ele está em um futuro da Terra muito distante, muito distante. Imagine que aqui eles estavam em 1895, na década de 90 do século XIX, e o viajante no tempo ele foi a um futuro de 802.701, né? Quase 803.000 da era cristã. E aí ele se depara com um cenário um tanto quanto curioso. Ele se depara com alguns personagens, né? é, que ele vai chamar aqui no livro, em seu relato, de os Eloi, né? Esses seres humanos que ele identifica dessa forma são seres frágeis que têm os cabelos enrolados, alguns deles, e tem a pele bem clara, e esses seres, né, vivem em uma certa harmonia, vivem em uma sociedade distinta, diferente, é claro, mas vivem naquela época, naquela era. Ele começa a interagir com todos, ele percebe que o idioma não é mais o mesmo, é um idioma muito simples, mas é diferente, e então ele começa a tentar se comunicar, a tentar aprender, entre outras aventuras que ele vai ter. Nessa sociedade é, utópica, eu posso dizer assim, no futuro, o Viajante do Tempo, isso é muito interessante porque esse livro, ele basicamente, a gente não vê uma opinião, uma conclusão, digo eu, sobre como funciona a sociedade, o que o levou. Tudo que nós vemos nessa era na qual o viajante viajou e tudo que nós ouvimos são opiniões do próprio viajante que ele concluiu. Então ele começa a concluir, tirar algumas conclusões nisso, e depois ele percebe que ele está redondamente enganado sobre muita coisa, né? O principal engano que ele tem é em assumir que esses seres frágeis e educados e bondosos, eu vou usar o termo assim, mas não é exatamente esse o termo a ser empregado, eles não são. Ele assumiu primariamente, sumariamente, que eram os únicos seres existentes ali. Porém, ele descobre mais tarde que no subsolo de toda aquela sociedade, na parte escura, por baixo de toda aquela cidade, existem outros seres que ele vai identificar como seres humanos também, um tipo de evolução do ser humano, um outro tipo, na qual ele vai chamar de os Morlocks. O que é interessante, ele chega a perceber, é que os Eloi, eles vivem em paz e harmonia, mas eles têm muito medo do escuro, né? Toda vez que eles vão, por exemplo, dormir, eles se reúnem uns dos outros para que possam dormir e assim se sentirem um pouco menos inseguros em relação ao escuro da noite. E aí ele percebe também que existem muitos poços gigantescos nessa cidade e ele ouve barulho desses poços, né? De repente ele imagina que tenha alguns maquinários fazendo a fabricação de roupas e alimentos. Aí ele percebe também que não há animais, aí até chega um certo momento que ele diz, o futuro é vegano, é vegetariano, né? Ele diz que aqueles seres humanos ali, os Eloi, não se alimentam de carne, são somente frutas que eles se alimentam, inclusive novas frutas que ele nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto particularmente. Então, nessa vivência que ele está tendo ali, chega um certo momento na página 66 aqui, em que ele toma um susto
absurdo, até que ele não tinha descoberto ainda a existência dos Morlocks, né? De outros seres humanos que viviam abaixo da Terra. E aí, e aí acontece a seguinte situação. Mas era porque era para aquela direção que estava virado o rosto esbranquiçado e quase leproso da esfinge. Esfinge é onde o viajante do tempo, assim que ele chegou, ele ficou de frente para uma esfinge, uma estátua gigantesca. Então a máquina do tempo ficou ali, próximo dessa esfinge. Podem imaginar o que senti quando tive certeza? Não, não podem. A máquina do tempo tinha desaparecido. E agora, repare bem que H.G. Wells coloca o nosso aventureiro e nosso viajante em um mundo desconhecido, em um mundo totalmente sem informações, em um mundo que ele, primariamente, não sabia como viver, não sabia nem como funcionava. H.G. Wells coloca esse protagonista com os seus próprios, unicamente com as suas próprias ferramentas que ele tinha ao seu alcance. Então, quando ele chega lá, ele não vê ferramentas para fazer fogo, ele não vê ferramentas de produção, ferramentas industriais, nada disso. Então, quando a máquina do tempo dele some à sua vista, então ele se desespera e tenta entender o que aconteceu, quem levou, se tinha alguém brincando com ele e tudo mais. E nós vamos ter um desenrolar dessa história muito interessante. Nessa busca pela sua máquina do tempo, a gente vai, o viajante do tempo vai descobrir que existem esses outros seres humanos no subterrâneo, no subsolo, que foram eles que realizaram esse rápido de sua máquina do tempo, né? Saber para o que a gente fica por descobrir se eles queriam desmontar ou queriam saber para que serviam, se eles queriam fazer uso daquilo. Mas chega um momento em que ele faz uma observação muito interessante. Repare bem na página 75, que ele diz bem assim: com relação aos sepultamentos, por exemplo, não vi nenhum indício da presença de um crematório, nem nada que lembrasse túmulos. Ocorreu-me que talvez ficasse em algum local além do raio de minhas explorações. Essa foi uma das questões que formulei para mim mesmo, e minha curiosidade ficou a princípio inteiramente insatisfeita quanto a esse ponto. O fato me intrigava e me levou a observar outro detalhe, que me deixou ainda mais complexo. Não havia praticamente nenhum idoso ou enfermo naquele povo. A gente vê uma grande problemática aí, né? Nessa sociedade futura, na qual o viajante do tempo chegou, ele viu algumas problemáticas, para ser mais exato, né? A primeira problemática que ele vê é em relação a, aos defuntos, né? O que eram feitos com os defuntos e por que aquela sociedade de cima não tinha nenhum enfermo, não tinha nenhum idoso. Outra coisa, outra problemática ele se pergunta como que as roupas e as vestes daqueles Eloi eram produzidas para eles, porque até onde ele tinha visto eram seres totalmente inofensivos a qualquer outro. E não só isso, eram seres que viviam sem trabalho, não possuíam trabalho nenhum. É interessante que ele chega a pensar o seguinte: a sociedade evoluiu a tal ponto, a classe superior evoluiu totalmente ao ponto de não precisar trabalhar, e os de baixo trabalham até hoje e não questionam de forma alguma, porque foi isso que eles cresceram e passados gerações e gerações, milênios e milênios, foi isso que eles cresceram sabendo fazer. Então, na mente dele, os Molochs era a população de trabalhadores, de operários, que fazia toda a produção de roupa e de alimento e tudo mais para os Eloi, e os Eloi não se preocupavam com nada disso. O que é estranho, porque quando a gente vai lendo, a gente percebe que os Eloi são absolutamente inúteis para qualquer coisa. Então a gente pensa que pode ser isso, pode não ser. É muita coisa que fica entre linhas. Como eu falei no início, tudo isso que a gente avalia sobre essa sociedade futura é a interpretação do próprio viajante do tempo.
E não esqueçam que a gente tem dois narradores. A gente tem o narrador que recebe essas informações do Viajante do Tempo, mas a partir de um certo capítulo, é o próprio Viajante do Tempo que está falando sobre as experiências que ele teve lá no futuro. É interessante também a gente notar no momento em que ele encontra um Morlock pela primeira vez, né? Ele desce em um desses poços e aí ele percebe que existia uma espécie de é, itens metálicos semelhantes a escadas para descer ou subir a esses poços. E aí ele diz seguinte relato aqui na página 82. Não sei por quanto tempo fiquei ali debruçado observando o fundo daquele poço, até enfim me convencer de que a criatura que eu tinha avistado era humana. Pouco a pouco a verdade se revelou. Aí lá vem mais uma interpretação, mais uma conclusão que o viajante tira sobre a sociedade. O homem não havia se mantido como uma espécie única, mas se ramificado em dois animais diferentes. As crianças graciosas e infantis do mundo superior não eram os únicos descendentes de nossa geração. Aquela criatura desbotada, obscena e noturna que fugira era também herdeira de todas as eras da espécie humana. Então repare que o Wells ele traz para a gente um cenário até mesmo de terror, né? Avaliando, claro, o desenvolvimento humano, a que ponto nós podemos chegar, e claro, colocando muito da sua ideologia política nisso, a gente percebe isso. É, o objetivo do vídeo não é falar sobre isso, né? Se está certo ou está errado, nada disso. É apenas resenhar mesmo, falar sobre esse clássico. Eu nunca li nada de Wells, mas eu já tinha lido, nunca tinha lido, né? Mas eu já tinha lido J.K. Chesterton, né? Alguns volumes, e eram Chesterton, em alguns livros, ele detonava muito o Dr. Wells, né? E aí eu fico curioso assim em saber o que esse outro senhor, né, pensa, né? O que esse outro grande pensador pensa, o que ele escreveu. E esse é o meu primeiro contato, né, com H. Wells. Ah, na verdade, o segundo, porque o primeiro é lá em Todo Mundo Odeia o Chris, né? Quando o Chris faz um resumo do filme O Homem Invisível, e ele deveria ter feito um resumo sobre o livro O Homem Invisível, porque as adaptações de Wells tendem a não ser nada fiéis ao que ele escrevia, né? Então, quando eu lia Chesterton e ele falava a respeito de Wells, que ele critica, na verdade, Chesterton é absurdamente maravilhoso, ao ponto dele não ter papas na língua para falar nada. Então é interessante ler um pouco sobre o Wells também, né? Ah, mas, voltando ao que estávamos falando, o objetivo não é discutir a ideologia política, essa ou aquela, se está certo ou está errada. Mas o Wells imaginou um futuro muito distante, na qual, se eu creio que na cabeça dele, se a humanidade continuar a evoluir como está evoluindo, tendo toda essa luta de classe, em que os mais ricos sempre ficam mais ricos e os mais pobres sempre ficam mais pobres, ah, pode ser que cheguemos a um estado de distopia, né, total, como é relatado aqui. Então é uma visão do autor e é interessante até a visão, não discordo, não discordo, não concordo, mas é interessante a questão fictícia, né? E o Wells é considerado assim um dos pais da ficção científica, principalmente ao que se refere à viagem no tempo. Creio que antes dele não há assim algum escrito a respeito, né, desse assunto. Então a gente voltando às duas sociedades, né? A gente percebe que os Eloi eles tinham medo do escuro e isso fica muito explicado por quê. E os Morlock, ele percebe e descobre mais à frente que os Morlock tinham muito medo à clareza, né? À escuridão. Então, quando avaliando o céu, ele percebe que vai ter uma noite de lua nova, então ele percebe que os Eloi ficam com muito mais medo. Então ele nota que os Morlocks poderiam fazer alguma coisa nessa noite de lua nova, que é a noite que é mais escura, né, por não ter lua alguma. No fim, a gente vê a conclusão final a respeito de como funcionava essa sociedade pelo viajante. Na página 128, ele fala a seguinte frase: Eu entendi agora o que toda aquela beleza do mundo da superfície encobria.
Seus dias de vida eram muito agradáveis, tão agradáveis quanto os dias do gado nas pastagens. Assim como o gado, eles não tinham inimigos e não precisavam trabalhar pela subsistência, e o fim de ambos era o mesmo. Então a gente pode ter entendido aí, tá? Então creio que todos nós entendemos qual o funcionamento dessa sociedade futura, por que que os Eloi, mesmo frágeis e indefesos, viviam, por que que os Morlog também. A gente viu que os animais já não existiam, né? Então, o pessoal de cima, os Eloi, eram vegetarianos, e os de baixo, onde não tinha plantação alguma, né? O viajante ele chega à conclusão, né, que ali ocorria uma espécie de canibalismo, né? Os Morlog mantinham os de cima vivos e eles se alimentavam de vegetais e frutas para que ocasionalmente, quando os de baixo tivessem fome, pudessem sair para caçar. Na verdade, aquele ambiente agradável e paz e harmonia lá em cima é apenas um rebanho, né? E sendo que os Eloi, aqueles humanos, eram o gado, a carne de que serviria para alimento para os Morlocks, né? E aqui a gente vem uma frase de muito efeito aqui, na página 128 ainda, em que o viajante diz o seguinte, né? É bem filosófica, aliás. É uma lei da natureza de que tantas vezes descuidamos, que a versatilidade intelectual é nossa compensação por enfrentar as mudanças, os perigos, os problemas. Um animal em perfeita harmonia com seu ambiente é um mecanismo perfeito. A natureza nunca apela para a inteligência senão quando o hábito e instinto são incapazes de resolver um problema. Não existe inteligência onde não existe mudança, ou a necessidade de mudança. Os únicos animais que demonstram inteligência são aqueles que precisaram enfrentar uma grande variedade de necessidades e perigos. Então repare que aqui a gente vem ver o entendimento, né, do, do ser humano e da sociedade. O Wells aqui ele vai explorar, claro, a natureza humana em relação diante de circunstâncias adversas. E aqui ele está falando que nós, como seres humanos, agimos diante dos obstáculos que surgiram e por isso desenvolvemos. Isso foi o que aconteceu em relação a toda a história da humanidade. Desde o início, desde um princípio, é assim que o ser humano tem se desenvolvido. Aparece o problema, a humanidade resolve. É problema novo, é estudado, é periciado tudo para que haja uma nova solução. Se não existe solução ainda, uma nova solução é criada para aquilo. Portanto, dessa forma nós evoluímos. Mas em uma sociedade que não há problema, para o Isalói ali em cima, não havia problema algum. Não havia nenhum tipo de assolação, não havia. A única coisa que existia era o medo do escuro. Então, quando sumia algum deles, eles nem mesmo sabiam se sumia ou não, quem era quem. Então, era uma sociedade perfeita para eles. E claro que existia algo muito obscuro e muito tenebroso ali por trás. Finalmente, o viajante consegue o entrave de luta contra os Morlock ali. É uma coisa bem de ação, de filme mesmo que acontece. Alcançar sua máquina do tempo e voltar para o passado e, portanto, contar a todos aqueles senhores reunidos ali todas essas suas aventuras, né? Então, o Wells ele mostra-nos um cenário futuro possível, né? Ele trata a linha do tempo de forma linear, né? Não é nenhuma curva, não é multiverso também. É uma coisa bem básica. Eu esperava muito mais desse livro, na verdade. Esse livro ele dá para ler, gente. É um livro bom, tá? A escrita é boa, tá? A narrativa é absurdamente boa, mas eu creio que a problemática apresentada e o cenário proposto é um cenário fraco, né? Não julgo também porque, devido ao tempo e devido ser uma das primeiras obras do gênero, não dava para ser tão complexo, não dava para ser tão inovador também. Assim, isso já era inovador para a época, mas para gente que já vivemos, que já conhecemos muita coisa, é, é um livro bom, tá?
É um livro bom se você conseguir fazer a distinção entre é, ideologia política e obra fictícia, se você conseguir fazer essa separação, é um livro que vai ser bom para você, vai, quem sabe funcione melhor para você do que para mim. Para mim, infelizmente, não foi o livro do ano, né? Mas também, assim, eu tô em uma sequência de Carlos Ruiz Zafón, J.R.R. Tolkien, né? C.S. Lewis mais recentemente. E assim, alguma coisa, alguém tinha que ficar um pouco atrás, né? E infelizmente vai ser o nosso amigo Elos aqui. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem a enxurrada de spoiler, mas eu tô falando de um livro de 1895, gente. Não tem como não falar de spoilers. E mas quem puder, quem quiser aproveitar essa obra, não é uma obra ruim, tá? Quero deixar bem claro, não é ruim, tá? É que particularmente para o meu gosto literário não funcionou tão bem, tá? Mas é isso. Espero que tenham gostado. Vocês peço que comentem, tá? O que acharam, o que, se vocês têm interesse em ler ou já tiveram experiência com algum, com o mesmo autor, com alguma história de mesmo gênero, dá um curtir, se inscreva se não é inscrito ainda. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado pelo apoio.